Vai aparecer, começou a gravação. Olá, Ok. gente, bem-vindos. Esse é o Jogo de Damas, JDD, mais uma vez aqui, trazendo para vocês uma discussão, uma conversa bacana. Convido a todos para se inscreverem no nosso canal, Jogo de Damas JDD no YouTube, divulgar nossos vídeos, ajudar a aumentar a nossa adesão, né, a adesão das pessoas aos nossos programas. É importante a participação das pessoas nisso, nossa página no Facebook também, enfim. E hoje a gente, em plena pré-campanha aí de segundo turno, né? A gente está em plena em plena campanha de segundo turno, numa discussão acaloradíssima, né? E agora a gente não tem, as pessoas não têm muitas escolhas. Agora os dois caminhos são muito claros. A gente vai conversar com a professora de cinema e audiovisual, Luciana Rodrigues. Ela é professora da FAAP e ela vai conversar com a gente sobre esse momento que a gente está vivendo, as referências históricas. Luciana, a palavra é sua. Saravá. Pode falar. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. E a Obrigada a internet você, está Luciana. bem instável aqui. Eu estou vendo, mas tudo bem. A gente vai tentando. Se travar, me avisa. Luciana, Tá bom. a gente estava agora há pouco em off, na pré-produção aqui do programa, conversando sobre toda essa situação que a gente está envolvida, né? Como é que a gente veio parar aqui, né, nesse lugar tão assustador, muita gente, inclusive, é o que eu tenho combatido muito, que é a palavra medo, né? Estou com medo, estou com medo. Queria te ouvir um pouquinho, porque eu sei que você é uma pessoa muito atuante e tem posições bastante claras sobre essa situação toda que a gente está vivendo entre uma candidatura democrática e uma candidatura de representação fascista. Eu não tenho medo de falar essa palavra, fascista. Olha, bom, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Peço desculpas, acho que a conexão está muito boa mesmo. Eu acho que tem tanta coisa para falar que a gente fica um pouco perdido, né? Eu estava... tem desde pensar que um dos candidatos tem um programa para cultura e o outro candidato promete que vai acabar. Um candidato fala sobre a questão da acessibilidade aos bens culturais e o outro fala que instiga uma raiva aos artistas. Eu acho que a gente já viu, quando você fala em fascismo, a gente sabe muito bem que o fascismo ele se constitui em uma negação ao outro, né? Então, há um inimigo, né? Ou um inimigo interno ou um inimigo externo. No caso, agora, a bola da vez é dizer que vai virar tudo uma Venezuela, eu não sei exatamente da onde que surge isso, mas é evidente que vem. E se a gente pensar em termos de cinema, isso sempre teve muito presente, né? A ideia do outro. Na verdade, a dramaturgia, né? Às vezes eu vou estudar, ler as tragédias gregas, e aí, assim, 5 séculos antes de Cristo, Medeia já causava medo porque era uma bárbara, era uma não grega. Né? E aí ela acaba fazendo essa representação de uma mulher que acaba destruindo tudo pela volta em nome da obsessão por um homem, né? No caso, Jazão. Então, sempre teve essa coisa do estrangeiro, né? Alguém que nos causa medo. Que foi muito, muito. A arte acabou valorizando isso, né? Então, quando os Estados Unidos, por exemplo, eles vão falar de Guerra Fria, eles não falavam de Guerra Fria, né? Eles falavam sobre os russos, falavam sobre uma série de coisas, mas muitas vezes a representação era a ideia de um alienígena, né? De uma invasão alien, né? Que alien é esse, né? Quem é? Então, eu acho que essa representação do medo, ela é muito poderosa, né? Medo que os outros, né, do outro, de medo que o país vai virar uma Venezuela, medo dessas mulheres feministas que estão aqui nuas, né, quebrando com os nossos valores familiares, um monte de gente falando em família, sendo que não tem nenhum problema em destruir a família. Então, eu acho que funciona muito bem
entre aspas, né? Funciona para o discurso do fascismo essa ideia. É interessante a gente pensar que, por exemplo, na Segunda Guerra, os Estados Unidos eles pediram um esforço de guerra de alguns cineastas, né? Entre eles o Frank Capra. Eles fizeram uma série de filmes que chamavam Por que Lutamos, e que era assim, uma ode à paranoia, né? Então colocava os japoneses de uma forma absolutamente horrível, deturpada. Então eu acho que de certa forma dá para fazer uma ligação mesmo do momento que a gente está vivendo com essa história das paranoias que obras diversas, e o cinema não fugiu desses, vem. E se a gente pensar em termos da nossa, né, do nosso mundinho, né, o cinema brasileiro não necessariamente trabalhou nesse viés, né, se a gente puder falar daqui a pouco um pouquinho sobre o cinema brasileiro, o que são as características, ao mesmo tempo você tem uma dramaturgia de telenovelas que a gente sempre achou que era imposto para o público uma determinada visão de mundo, mas na verdade é uma relação dialética, né? É um público que alimenta aqueles temas, mas que também é alimentado por aquilo, né? Então a gente sabe algumas novelas como Que Rei Sou Eu e outras, né, que surgiram assim, O Rei do Gado, em momentos muito específicos da política brasileira. Então eu acho que na verdade a gente foi criado dentro da ideia de que o outro é nosso inimigo e que a gente precisa tomar cuidado com ele, e eu acho que isso alimenta o fascismo, né? Eu acho que várias vezes, quando eu tento debater um pouco propostas com as pessoas, eu me deparo com vai virar uma Venezuela. Acho que as pessoas nem sabem apontar a Venezuela no mapa, não sabem nem do que estão falando. E aí não tem mais o que discutir, né? A partir do momento que você elege um inimigo e a partir dali aquele inimigo passa a ser a pior coisa, o seu pior pesadelo, acabou, né? Você não tem mais nada o que fazer a não ser ir para baixo da cama, pegar em armas, que é o que um certo candidato está defendendo, e se preparar, porque vão entrar na sua casa e vão tirar até a sua cama. Nesse aspecto que você levantou, enfim, eu também gostaria muito de logo mais à frente falar sobre o cinema brasileiro, mas eu queria antes falar sobre cultura, né? Como é que a cultura contribui ou não? As pessoas citam muito Goebbels, né? Como Goebbels usou, né, a cultura na época do nazismo, como ele usou os bens culturais, né, as exposições, ou a demonização de um certo tipo de arte, enfim. Como é que a cultura pode se sobreviver a isso, né? Hoje a gente discutia que tem muito pouco artista renomado, pessoal da mídia, do mainstream, se manifestando diante de um cenário tão, né, tão declaradamente assustador. Que isso, né? Por que a cultura nesse momento ela se recolhe e acaba virando uma vítima de né, dessa, quer dizer, eu não estou fazendo uma afirmação, estou perguntando. É que eu acho que as pessoas confundem muito cultura e arte, né? A arte faz parte da cultura, né? Nós somos cultura. Tudo que nós somos, né? Tudo que nos pauta é cultura. E as pessoas ficam, não, porque a cultura vai destruir umas coisas que a gente ouve que é inacreditável. Vamos acabar com o Ministério da Cultura. Aí as pessoas falam da Lei Rouanet, que é assim, uma completa incapacidade de entender o que é a Lei Rouanet, o que acontece, mas também não querem ouvir, né? Eu já tentei explicar. Então, eu acho que a gente tem que entender que a ideia da identidade cultural, né, é uma coisa muito forte, e ela realmente foi utilizada muitas vezes, né, não só fora, né? A ideia de eu sou brasileiro, não desisto nunca, Brasil, ame ou deixe, porque é um paradoxo, né? Em diversos momentos aqui no Brasil, que a gente teve ditadura, seja Vargas ou ditadura militar, a gente teve, ao mesmo tempo, manifestações muito fortes de artistas e uma valorização, muitas vezes, da arte. Por quê? Porque se queria instrumentalizar. Então, você dizia, o brasileiro é assim. E aí você falava sobre a cultura nacional para criar essa ideia de uma identidade, mais uma vez, contra o inimigo.
né? Então, o inimigo é a União Soviética, o inimigo é Cuba, o inimigo é a Venezuela, porque nós somos assim, o brasileiro é assim. Então, a cultura historicamente foi trabalhada dentro desse sentido de criar uma ideia de uma identidade nacional. Então, a gente às vezes tem níveis para entender, porque a cultura ela também pode ser muito domesticadora. Né? Ela também pode servir para domesticar as pessoas. Claro. Por isso que eu estava falando nessa história da identidade nacional. A arte, não. A arte, apesar da arte, muitas vezes a gente ter histórias da arte, né? Os futuristas que enxergavam de uma boa forma o mercado, ao mesmo tempo, ela tem dentro dela um germe de rompimento. Né? Ela busca, na maioria, um rompimento, né? Um questionamento, um tirar você de dentro de você. Né? E eu acho que é isso que gera tanto medo. Né? O medo da arte como algo que vai fazer as pessoas pensarem. Porque eu acho que realmente um dos grandes problemas que a gente vive aqui no Brasil é que a gente tem, por um lado, classes que não têm acesso aos chamados bens culturais, porque são caros, porque são poucos, e por outro lado, uma classe que acha que o legal de viajar é tirar foto na frente do Louvre, né? Acha aquela pirâmide linda, mas não entende o que está acontecendo ali porque não quer entender. Né? Então, assim, gente que não vai ao MASP, gente que não vai ao MAN, gente que tem medo do que acontece ali dentro, né? Que sai dizendo coisas que muitas vezes você fala assim, gente, pelo amor de Deus, é só raciocinar 2 segundos. Então, se por um lado você tem esse acesso aos bens culturais de forma muito restrita por questões econômicas, por outro lado, você tem uma classe A, classe C, que não se interessa por ler, não se interessa por ir ao teatro, não se interessa por ir ao cinema, ela se recusa, muitas vezes, até a entender o que está sendo falado ali. E isso aí, né? Luciana, Fala. Não, a minha pergunta é, esse não se interessa que você disse, ele não é uma coisa nata, não é? Porque faz parte da natureza humana a curiosidade, o porquê, o questionar. Esse não se interessa foi construído, né? É uma construção. Sim. Não, talvez é um caldo cultural, né? É um país que historicamente não valorizou os seus próprios artistas. Então, você tem a cultura do outro chegando até nós, que é bom também, mas ela chega de um jeito de gerar uma hegemonia, ao contrário de gerar um questionamento, ela gera uma hegemonia. Então, eu passo a querer me ver como o outro. Eu não aceito não ser o outro. Eu não aceito ser diferente do outro, porque o outro é a referência que eu tenho como algo melhor. Então, ao mesmo tempo, né, dentro daquela ideia, né, da identificação que vem desde os gregos, né, que você se identifica com aquilo que você vê, isso é essencial para a dramaturgia, então nem se fala, né? Esse poder da identificação, a partir do momento que eu não me identifico com as pessoas que efetivamente têm a minha cara, e cara aqui entendido como as pessoas que me representam, então quando eu não vejo as mulheres representadas, quando eu não vejo os negros representados, quando eu não vejo os índios representados, e quando eu não vejo os LGBTQs representados, eu passo a achar que aquilo não é o normal. Entendeu? Dentro da ideia da normatização das pessoas. O normal é o branco, hétero, loiro, que fala inglês. Aquilo é o normal. E eu quero ser como ele, né? Aquela frase célebre do Paulo Freire, né? Que quando o oprimido não tem formação, ele acaba se identificando com o opressor, né? Ele quer trocar de lugar com o opressor, né? Você passa a querer ser o opressor, né? Então, eu acho que isso é muito forte mesmo, né? Eu acho que a partir daí... E aí é isso, assim, você não tem uma valorização de bens culturais no Brasil, então as pessoas não vão, não têm acesso a elas e não acham que é importante. E aí, quando você falou que muitos artistas, na verdade, tem muitos artistas que se manifestam, mas existe, ao mesmo tempo, essa coisa dos artistas que vivem do seu nome, da sua reputação.
E aí, quando você vê o ódio que gera quando as pessoas acabam se manifestando contra um candidato na verdade, ele surge com um discurso de que vai acabar com a cultura e ele gera uma raiva muito grande dos artistas. E aí, assim, aí a nossa Venezuela, do ponto de vista da cultura, é a Lei Rouanet, né? Que aí as pessoas ficam falando, Rouanet é uma besteira, assim. Eu dou aula disso, eu sei exatamente que isso é uma tremenda besteira o que as pessoas estão falando, mas tá dentro do que não se discute, né? E aí as pessoas têm medo, realmente, é o começo do fascismo mesmo, né? As pessoas têm medo de falar. Não, eu fiquei pensando assim nessa questão da oferta dos bens culturais, né? Por outro lado, também, quando você oferece os bens culturais, mas a pessoa não tem uma estrutura para ir, estrutura que eu estou te dizendo não ser educado em colégio suíço, não é essa estrutura que eu estou falando. Estrutura é a pessoa se sentir à vontade dentro de um museu. Vou te dar um exemplo. Eu sou jornalista, a primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida foi o Maurício Segal, que é uma pessoa especial em São Paulo, assim, acho que é um monstro que nós tivemos aqui e que pouco valorizamos. Maurício Segal é uma pessoa radicalíssima, né? Ele era do PCdoB, assim, radicalão. E aí eu perguntando sobre cultura e tal, ele falou assim, é preciso dessacralizar os museus. Sim. É preciso dessacralizar a arte. A arte é para todo mundo, não importa se você entendeu, se você não sabe se aquele quadro está de ponta cabeça ou não está. Não é isso que é importante. O importante é que a pessoa goste daquela cor, daquele espaço, que ela veja aquele movimento, que não tem nada, não tem nenhuma imagem formal ali. Enfim, é preciso dessacralizar a arte. E eu acho que é nesse ponto que a gente está falando. É importante deixar ela sacralizada para que poucos tenham acesso, para que poucos se permitam questionar, porque a arte é questionadora, né? Ela instiga, né? Eu acho que... Perdão, pode falar. Não, era isso mesmo, só ia encerrar. Não, eu acho que sim, acho que, mas ao mesmo tempo é muito perverso, né? Porque a arte para nós é só indústria cultural, né? É só o que a indústria cultural acha que é bom. Historicamente, no Brasil, o Estado, ou ele se colocou como o protagonista da cultura, né? Isso principalmente desde Getúlio Vargas, ou ele abriu mão completamente de políticas culturais, né? Como aconteceu com Fernando Collor e o que veio depois por aí, né? Ao mesmo tempo, quando a gente falava quando essa lógica das leis de incentivo, né? Fica todo mundo falando mal das leis de incentivo, para falar a verdade, eu também tenho as minhas críticas. Uma delas é que você joga as decisões sobre cultura para quem só está interessado em marketing. Né? Porque, no final das contas, quem decide para onde vai uma parte do seu dinheiro dos impostos, quem decide são as empresas. E as empresas vão acabar optando por algo que dê visibilidade para elas, que não necessariamente é o melhor para a cultura brasileira. Então, a gente tem manifestações culturais que, porque não tem políticas públicas para elas, elas vão morrer. Elas estão fadadas a morrer, porque elas não estão dentro da indústria cultural. Então, eu acho que esse é um fator importante também. Não é simplesmente a ideia de que as pessoas... Eu adoro museu e é uma coisa que... Outro dia eu descobri que tem até uma doença, não sei qual é o nome, que as pessoas ficam muito envolvidas com arte, eu acho que eu tenho essa doença. Eu entro nos museus, eu dou uma pirada às vezes, assim, é uma coisa... É muito forte, assim, o que eu sinto, né? Eu não sei nem descrever o que eu sinto. Mas é o que você falou, né? A forma como você se relaciona com aquilo, ao mesmo tempo que é uma forma coletiva, né? Uma forma da tribo que se envolve com aquilo. Você tem uma coisa que é sua, né? É sua relação com o artista, é a sua relação com a obra, que de alguma forma ele botou uma coisa sua naquela obra. Eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso, eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter alguma vez na vida, né? De chorar na frente de um quadro, chorar, olhar para aquilo e falar, meu Deus, por que eu estou chorando? Que coisa incrível, o que isso está mexendo aqui dentro de mim? Isso é maravilhoso. Eu acho que é uma experiência que a gente não sai igual nunca. Ouvir uma música e chorar e não entender muitas vezes nem por que você está chorando, mas porque aquilo está trazendo o melhor de você.
à tona. Eu acho que isso é absolutamente maravilhoso, sabe? Mas não é só isso. É qual é a minha possibilidade, eu, menino, menina da periferia, botar para fora o que eu sinto através da minha arte. Isso é que eu acho que falta muito aqui no Brasil. Sabe? A ideia da arte como um processo, a ideia da arte como algo libertador, a ideia de que não adianta só, claro que eu não estou falando mal disso, vamos deixar claro, porque é tempos de mal entendido. Não estou falando mal de construir escola, mas não é só a escola. A formação ela vai muito além da escola. A gente não consegue, isso é uma coisa muito séria, a gente não consegue, isso está até no programa de governo do Haddad, né, de pelo menos atingir os patamares mínimos de 1% do orçamento. A gente não tem nem 1% do orçamento público para a cultura. Nem 1% a gente conseguiu atingir. Ao passo que 25% de toda a arrecadação, né, pela lei sempre iria para dos impostos iria para a educação. Maravilhoso! Isso é incrível, mas não adianta, a gente está vendo isso na pele hoje em dia, não adianta simplesmente você ter escola e dizer que você não tem alfabeto, quando você tem um analfabeto funcional. Gente que está lendo não está entendendo nada do que você está falando. Eu realmente acho que a cultura ela tem um aspecto essencial para a gente poder conseguir tirar, mais uma vez, usando esse termo, tirar o nariz da lama. É interpretar, né? Acho que assim as pessoas vivem, elas não interpretam o que elas vivem, né? Elas vão vivendo e aí elas acabam comprando esses mantras que são vendidos, enfim, elas e aí eu não estou falando só de quem compra discurso de A ou B partidário, mas você pode ter a opção que você tiver desde que você tenha interpretado aquilo e não comprado uma coisa pela embalagem. Você tem uma posição sustentada por algo que você construiu. Exatamente. Né? Sua própria opinião com base em que você conseguiu construir através de um espírito crítico. Né? Você está falando muito de Paulo Freire. Você está falando basicamente a professora, né? A estrutura toda do Paulo não Freire. Consegue entender que teve um dos maiores, tem que ter orgulho dos maiores formadores mundiais. A gente tem que ter orgulho, a gente tem que ter muito, muito orgulho mesmo, sabe? Porque a gente tem esse complexo de vira-lata, né, de achar que nada aqui é bom, que ninguém fez nada de bom, mas quando aparece coisas absolutamente gênios como Oscar Niemeyer, Paulo Freire, a gente taxa eles de comunista, e aí passa a destruir esse legado, né? Em relação a tudo isso que a gente está falando, cinema brasileiro, cinema brasileiro já passou por várias fases, momentos, fases, né? Ele fica ali naquela escalada de altos e baixos, e tem o cinema comercial, e as pessoas não gostam do filme nacional, as pessoas gostam. Como é que está o cinema nacional? Como é que está a discussão do cinema? Na verdade, assim, a pergunta quer saber, assim, o cinema está aí, ele acontece. Se você quiser assistir um filme da Globo Filmes, tem vários. Como é que está a discussão do cinema, né? O fazer o cinema, que é vou usar mais uma vez uma frase do mestre Paulo Freire, o fazer, né? Eu acho que a gente, assim, historicamente, a gente luta para consolidar o cinema. E o cinema hoje em dia, não dá. Eu costumo dizer que cinema não é mais só o que está na tela grande, né? Há muito tempo que, por exemplo, filmes como dos Estados Unidos ou alguns outros países, eles já têm toda uma trajetória que começa muitas vezes nas salas de exibição mais como um lançamento e uma forma de chamar atenção para o filme, mas eles vão mesmo fazer carreira em vídeo on demand ou vão televisão fechada, depois televisão aberta. Acho que isso é importante também, a gente desmistificar a ideia do cinema como tela grande. Se a gente pensar em cinema como tela grande, no caso nos filmes brasileiros, é bem complicado para a gente, né? Porque a gente não consegue atingir o público que a gente gostaria que fosse atingido. Agora, dentro da ideia de uma autossustentabilidade, o que a gente tem, na verdade, a gente tem
chamado cinema cultural, que é um cinema que não é visto quase, infelizmente, né? Mas que é muito pungente, né? Que você tem curta-metragistas, e que é ligado ao Ministério da Cultura, e como o Ministério da Cultura, particularmente nesse governo Temer, ele simplesmente ficou sem dinheiro, foi instrumentalizado da pior forma possível. É ligado, então, esse tal de cinema cultural seria ligado ao Ministério da Cultura. Por outro lado, você tem a Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que seria o que a gente pode considerar o audiovisual mais industrial, né? Então, séries, alguns programas para TVs abertas, e filmes, né? Obras cinematográficas, né? Então, a Agência Nacional de Cinema, ela vem se consolidando, né? Desde ela foi criada pela medida provisória 22281 de 2001. Ela foi setembro de 2001, né? E ela vem garantindo que haja conteúdo brasileiro. Isso é muito importante, né? E algumas lutas importantíssimas que aconteceram, e que, por exemplo, a aprovação da cota de telas em canais de acesso condicionado. Isso para a gente foi essencial. Isso abriu um mercado importante, ao mesmo tempo ele desmistificou uma série de preconceitos que os brasileiros tinham, particularmente com o audiovisual brasileiro, excetuando novelas, claro, né? Então as pessoas começaram a ver esse conteúdo brasileiro sendo ocupado, né, em espaços nobres, infelizmente somente em canais de acesso condicionado, né? Tanto o pessoal chama de lei do cabo, né? As pessoas começaram a ver. Isso é muito importante. Por outro lado, a gente tem um problema grave que, como o cinema brasileiro, apesar das cotas de tela, inclusive de cotas de tela de salas de exibição, o cinema brasileiro ele tem grandes problemas, porque ele não tem dinheiro quase para publicidade, que seria importante, então às vezes as pessoas nem ficam sabendo que tem um filme brasileiro em cartaz. Por outro lado, existe uma política sempre muito agressiva, particularmente de Hollywood, no sentido de ocupar todas as telas do mundo. Então, é evidente que os exibidores, muitas vezes, eles optam por colocar um filme que vai dar dinheiro para eles, né? Então, eles cumprem aquela cota de tela, mas só cota de tela para o filme brasileiro, no mais eles vão ocupar tudo que eles podem com esses blockbusters que vão dar dinheiro para eles. Então, no final, a verdade é que até hoje nunca conseguimos ter políticas efetivas para a criação de um mercado para o cinema brasileiro. Isso é muito importante entender. Então, filmes são feitos. Infelizmente, muitas vezes só um determinado tipo de filme, pela própria perversão de algumas leis de incentivo, né? Que é isso que eu estava falando, né? Os empresários preferem dar filmes para aquele diretor famoso, aquela atriz famosa, aquele ator famoso, e uma boa parte dos cineastas penam para poder realizar o seu filme. Mas até conseguem fazer, né? Não dá para dizer que a gente não tem uma produção aqui no Brasil. Talvez ela seja menor do que a gente gostaria, mas ela existe. Mas o grande problema, e histórico problema, é a questão da distribuição, né? Ocupar as telas com as nossas obras, né? Acho que isso continua sendo o grande ponto. É engraçado que, assim, a primeira lei aqui no Brasil, né, foi de 1932, né, foi um decreto do Getúlio, que só passou a funcionar em 34, e ele falava sobre cota de tela. Então, assim, nosso problema sempre foi esse, ocupar o espaço. A gente faz filme, mas ninguém vê. E ninguém vê porque as pessoas não são estimuladas para ver. Foi criado um preconceito no brasileiro com relação ao filme brasileiro, um preconceito absolutamente infundado, né? E aí as pessoas não vão, o filme é caro, ir ao cinema é caro, então as pessoas não têm acesso, as pessoas não vão, não tem mais cinemas quase em periferia, então as pessoas assistir um filme tem que se deslocar, pagar um dinheirão, fazer um verdadeiro malabarismo para poder assistir filme na vida delas, não tem jeito, né? A pessoa vai assistir aquele que o Vin Diesel, os atores famosos que eles já gostam, vão assistir coisas que eles possam esquecer a porcaria de vida que eles têm muitas vezes, né? Até existem estudos que em período de crise, às vezes as pessoas vão até mais ao cinema porque elas estão procurando desesperadamente uma distração. É uma quantidade
tão grande de fatores, mas eu acho que para mim assim, é um dos mais graves mesmo, que a gente vai conseguir melhorar muito a nossa vida é a hora que a gente realmente conseguiu as telas. E a partir daí você vai ter diversidade. Essa lei de acesso a canais condicionados, né, de conteúdo qualificado, ela foi muito importante no sentido de, inclusive, gerar uma demanda. Então, ela gera uma demanda, e quando ela gera uma demanda, mais obras passam a ser produzidas. Isso é maravilhoso, né? Uma coisa que a gente tem que expandir para o audiovisual como um todo. Incrível isso que você está falando, que enquanto você estava falando, eu fiquei pensando nisso, né? O brasileiro tem meio preconceito contra o cinema nacional, mas o brasileiro é fanático pelas novelas e nossas novelas fazem sucesso. Isso é meio um paradoxo, não é? Porque se a gente for pensar, as novelas têm o quê? Tem todo o drama, tem uma identificação com aquele drama, tem uma identificação cultural com aquele drama. Aquele lá sou eu, é meu país, aquilo acontece ali na minha vizinhança. Por que isso? Por que esse bloqueio com o cinema, né? Não sei, é uma reflexão engraçada, assim. Eu acho que tem uma coisa que é bem objetiva. Os Estados Unidos, as pessoas podem achar que é paranoia, a gente fala assim, paranoia às vezes, mas não é. A verdade é que tem livros que contam as formas como os Estados Unidos encarou a indústria cinematográfica deles como prioritária. Então, eles entram em outros países, eles impõem esses filmes aos outros países. Ninguém combateu a nossa novela. Não precisava combater a nossa novela. Houve combate ao nosso cinema, não só o nosso. As cinematografias nacionais em geral. Houve políticas específicas, agressivas, para garantir que as outras cinematografias não crescessem. Isso não aconteceu com a novela. Ninguém precisou combater a nossa novela. Então, o que acaba acontecendo, eu acho, e é o que aconteceu em alguns países que criaram políticas específicas para proteger a sua cinematografia, e esses países, as pessoas vão ao cinema e assistem os filmes da sua nacionalidade. Então, aqui no Brasil, o que aconteceu foi falta de soberania mesmo. Então, ninguém se preocupou com acabar com a novela brasileira. Eu acho que é muito menos uma questão de dramaturgia, eu entendo o que você fala, das pessoas se identificarem. Não é só isso, né? O fato é que as pessoas puderam ver a novela brasileira, coisa que elas não puderam ver o filme brasileiro, porque o filme brasileiro, de certa forma, se criou mecanismos para que ele não fosse visto. Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, a gente vê os filmes mais famosos são os filmes que, de alguma forma, dialogam com essas novelas. Então, ou eles dialogam com as novelas, né? Ou tem o ator da novela. Completamente, né? Aquela comedinha mais escrachada. Ou ele dialoga com essas novelas e aí acha que vai atrair o público da novela para ele, não vai. Ou ele acaba copiando o filme gringo. E aí eu sempre falo para os meus alunos, por que a gente gosta? Por que o filme iraniano, claro que para um nicho muito específico, mas por que ele agradou tanto um nicho brasileiro? Eu acho que toda a arte, ela tem que ter dentro de si, olha eu dando ordem do que tem que ter, né? Mas eu acho que é muito importante a ideia de que você, um bicho aqui, a ideia de que você, quando você procura vou falar especificamente do filme. Quando você procura um filme, o que você está procurando sentimentos, emoções que você reconhece como universais, então você consegue dialogar com ela, e aquela obra consegue dialogar com você, porque são coisas que você sente, mas, por outro lado, você quer ver algo diferente, você tem uma necessidade de ver o outro apresentado e entender como funciona. Então, se você faz filmes, por exemplo, brasileiros, com cara de filme gringo, as pessoas não vão se reconhecer ali e, ao mesmo tempo, elas vão falar, bom, eu vou assistir filme gringo, não é que elas tomam uma decisão com relação a isso, mas é muito mais fácil, né? Se é para não me ver ali, isso não é para eu ver o inusitado, se é para eu não ver um olhar diferente, eu vou do que eu já conheço. Muito mais fácil, é muito mais cômodo, né? Entendi. Como é que a gente sai dessa sinuca de bico, agora voltando todo para essa situação que a gente está agora, né? Essa questão entre uma escolha de dois caminhos políticos, assim, em termos, como é que é nosso
o nosso povo pode enxergar isso, sendo que, conforme a gente veio conversando ao longo desse bate-papo, a gente percebe a manipulação, a forçação de barra, né, como as coisas são impostas, né, sutilmente impostas, né? Hoje em dia não tão sutil, né? Já não. Até eu falei a palavra sutil, fiquei pensando aqui, né, se é sutil mesmo. Mas, enfim, de certa forma, é muito fácil para aquele que não quer ver, não ver que está sendo imposto. Ele fala, não, imagina. Enfim, como é que você vê alguma saída? Você vê alguma força? Na verdade, eu vejo. Eu acho, primeiro, não votar em candidatos que não tenham política cultural e na verdade, estimulam ódio à cultura. Eu acho que isso é uma coisa essencial. Eu acho que, assim, valorização de coisas que já existem, né? Como Cultura Viva, que era um programa muito importante que foi abandonado. Você ter orçamento para a cultura, um orçamento decente para a cultura, né? E eu acho que uma coisa muito importante é o Brasil reconhecer as manifestações culturais que já existem, que são legítimas, e valorizar isso. Em linhas gerais, é ter política pública para a cultura. Lei de incentivo é importante, né, porque ela resolve, pelo menos, mas ela é uma transição. Você não pode dizer que lei de incentivo é política pública. Tem que ter política, tem que ter decisão com relação a isso, sabe? Tem que ter investimento. E aí, eu insisto, não é só a indústria cultural. Uma coisa que o Gilberto Gil, na época que ele era ministro da Cultura, ele falava, que eu achava muito interessante, que ele dizia que uma das coisas que eles faziam era trabalhar muito com a lógica do do-in. Então ele dizia, não se trata do Estado dizer o que é bom para a cultura, mas se trata do Estado reconhecer o que existe de manifestações culturais, e aí, né, a ideia dos pontos, né? Aí é estimular esses pontos. Assim, não deixar a cultura, as culturas brasileiras que estão aí morrerem. Né? Eu acho que isso é muito importante. Não é só alimentar a indústria cultural, mas alimentar a ideia da cultura como processo e, mais do que isso, também como uma forma de sustentabilidade, né? Entender também a cultura como um fator econômico bastante importante, né? Valorizar os artistas, e aí quando eu estou falando de artista, não estou falando de artista consagrado, estou falando realmente daquele menino, daquela menina que sabem usar uma arte para se expressar. Eu acho que a gente tem um monte de caminhos de verdade. Não acho que a gente que não existem, que não foram pensados. Na verdade, todos esses caminhos já foram pensados. Mas o problema é que parece que a gente está sempre começando do zero, né? Mais uma vez citando alguém, né? Caetano Veloso, né? Aqui tudo é construção, parece construção e já é ruína. A gente está sempre começando do zero. Mesmo a Agência Nacional de Cinema, que a gente achou que era algo que estava consolidado, que é uma coisa importante, que a gente sabe que ela tem sido essencial para a existência do audiovisual brasileiro, mesmo ela a gente já começa a ver sinais de perigo rondando a Agência Nacional de Cinema. O Ministério da Cultura foi esvaziado, é uma terra de ninguém, é um horror, sabe? O pouco que ele está sendo utilizado é para interesses que, sinceramente, não dá nem para falar. Então, caminho a gente tem muitos, assim, eu acho que eu podia ficar 5 dias falando sobre isso, sabe? A questão, basicamente, é querer que isso aconteça, né? É você ter, efetivamente, eu vou insistir, políticas públicas que valorizem a cultura e, fundamentalmente, a arte aqui no Brasil. Luciana, a gente está indo para o encerramento do programa, a gente está assistindo o Jogo de Damas com a Luciana Rodrigues, professora de cinema, na Fundação Álvares Penteado, aqui de São Paulo. Luciana, agora eu queria uma opinião sincera sua. Você está otimista? Sei que eu perguntei. Olha, eu acho que eu costumo dizer, mais uma vez, eu sou a rainha das citações, eu estou até com vergonha. Eu sempre falo para as pessoas que tem uma coisa que eu lembro do Trotsky, quando ele estava na beira de ser assassinado no México. E que ele... vou adaptar um pouquinho o que ele falava, mas a família dele já tinha morrido, ele já estava exilado há muito tempo, ele sabia que os filhos estavam sendo assassinados pelo stalinismo, mas ele
das últimas coisas que ele escreveu, né, considerado um testamento, ele escreve várias coisas, que ele tem muito orgulho de ter se dedicado ao marxismo, que ele teria repensado algumas coisas, mas continuaria. Mas aí ele fala alguma coisa como eu posso, que ele comenta que a mulher dele tá no jardim e ele fala assim: eu posso ver a larga faixa de erva verde ao longo do muro, o sol azul claro sobre o muro e a luz do sol sobre tudo. A vida é bela, que as gerações futuras a limpem de todo o mal, de toda a violência, de toda a opressão e a gozem plenamente. Toda vez que eu ouço essa frase, eu penso, não tem direito de desistir, eu não tenho direito de não ter esperança. Se ele, nessa situação toda de vida, ele tinha esperança, quem sou eu para não ter esperança e jogar a toalha? Não vou jogar a toalha, eu sei é isso. Eu estou otimista, não sei, eu não estou me dando direito de não ser otimista. Luciana, queria muito te agradecer a tua participação incrível. Acho que que essa conversa merecia ter 2, 3 programas, porque eu acho que assim, acho que a gente bateu na trave de alguns assuntos que mereciam ser aprofundados. Repito a você o que eu digo a todos os nossos convidados: a primeira vez a gente convida, a segunda vez o convidado é que bate na porta. Então, bom, queria deixar as portas abertas aqui para você. Vem aqui bater na nossa porta, vem tomar café com a gente no Jogo de Damas. Esse é o Jogo de Damas JDD. Então, estamos no YouTube, aguardando todas as inscrições. Estamos no Facebook também, aguardando as curtições e, enfim, partilhar os nossos vídeos. Essa foi a Luciana Rodrigues, a professora de cinema da Fundação Álvares Penteado, que nos deu a honra desse papo super agradável, super esclarecedor e super esperançoso, Luciana. Isso é muito importante. Essa fala do Trotsky é uma fala linda. Eu tive um amigo que uma vez ele escreveu isso num cartão para mim. Eu não estava num momento difícil, ele me escreveu isso e me mandou com rosas negras, e foi muito bonito assim ler isso e ver aquelas rosas assim estranhíssimas, porque é isso, né? Acho que a gente precisa, não é uma esperança ingênua, é uma esperança de luta, né? A gente se levantar e saber que é importante que a gente esteja inteiraço, né, Luciana? E eu senti que você está inteiraça aí. Eu não desisto fácil, não. É isso um pouco aí. inconsequente, mas é isso. Obrigada, Niobe. Foi um prazer estar aqui. Vai ser sempre um prazer conversar com você. Saravá, Saravá Jogo de Damas, Saravá Suzy Fescher, nossa produtora, Saravá. Eu ia falar Juliana, Poliana, desculpa. Saravá Poliana Santos, nossa pauteira, que foi quem trouxe você aqui no programa. Enfim, queria agradecer muito todo mundo que acompanha a gente e convidar para os próximos. Um beijo e até o próximo.